A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Hoje é dia 11/6/2020. Estamos agora, mais uma vez, para trazer até você uma vida com propósito. Nós estamos usando esse livro como estudo e como base de estudo. O autor é o Rick Warren. E gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando em nome de Jesus. E que você realmente possa ser edificado por esta palavra. Hoje, mais uma vez eu digo, nós estamos aqui, um trabalho da Igreja Batista Eulam. Você pode acessar o nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. Você pode acessar também o nosso YouTube, na página da Igreja Batista Eulam. Lá você não vai ter ao vivo, a não ser no Facebook. No YouTube você vai ter a gravação. Já no Facebook, se você entrar na sua página principal e lá na lupinha colocar Igreja Batista Eulam e colocar que você gostaria de ser notificado, todas as vezes e curtir, né? Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai conseguir sim estar sendo notificado e assistir às nossas lives em nome de Jesus. Espero que esteja chegando até você de uma maneira maravilhosa para te fortalecer espiritualmente e abençoando em nome de Jesus. Nós vamos agora estar falando sobre este capítulo 17, mas antes só quero confirmar aqui como que está chegando até você, em nome de Jesus, até mesmo em relação ao áudio, se está chegando bem. Então só me dê um minutinho, enquanto isso você vai compartilhando, você vai curtindo, você vai comentando aí em nome de Jesus. E mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ver. Ok, está saindo o som, está bom. Eu tive que mudar um pouquinho. Nós estava gravando com o de lapela, mas a questão muitas vezes é pela distância, muitas vezes a pilha. Então agora nós colocamos um que sai direto lá da mesa de som. Eu acho que vai ficar melhor e não vai ter o problema na questão de ruídos, assim espero. E assim nós vamos cada dia mais acrescentando em nome de Jesus. Nós vamos agora então falar sobre este capítulo, A Vida com Propósito, do Rick Warren. Você não está aqui por um acaso. Nós falamos no propósito número 1, tudo começa com Deus. O primeiro capítulo, o segundo, não sou um acidente. O terceiro, o que dirige a sua vida. O quarto, criado para ser eterno. O quinto, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. O sexto, a vida é uma atribuição temporária. Sétimo, a razão de tudo. Oitavo, planejado para agradar a Deus. O nono, o que faz Deus sorrir. O décimo, a essência da adoração. O 11º, tornando-se amigo de Deus. O 12º, desenvolvendo amizade com Deus. O 13º, adoração que agrada a Deus. E o 14º, quando Deus parece distante. Já no propósito 2, nós falamos no 15º capítulo, você foi formado para fazer parte da família de Deus. 16º, o que realmente importa. E agora o 17º, um lugar a qual pertencer. Todos esses capítulos você pode estar acessando no nosso site www.igrejabatistaeulam.com.br. Você pode estar acessando lá, vai ter na página um lugar que vai estar escrito Uma Vida com Propósito e vai estar tudo em ordem, esses capítulos que nós já falamos. E agora vamos então falar um lugar a qual pertencer. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Como eu disse, o 16º nós falamos o que realmente importa, e o 15º você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então nós falamos que nós fazemos parte da família de Deus, nós somos filhos de Deus. E agora nós vamos ver que um lugar a qual pertencer. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15.
Então, para que a gente entenda esta família de Deus, assim como nós temos a família terrena, a família que nós desfrutamos aí, né, o laço de sangue e tudo mais, mas também temos a família de Deus. E nessa família de Deus nada mais é do que a igreja do Deus vivo. Não é igreja com placa, não é igreja muitas vezes com parede, mas é a igreja realmente que é composta da família de Deus, a igreja espiritual, coluna e fundamento da verdade. Você é chamado para participar, não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, lá no jardim do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Desde o princípio, Deus olhou para Adão e falou assim: olha, não é bom que o homem esteja só. E não somente isso, Deus trabalhou na questão da família, depois, agora, Deus trabalhando na questão da família dele próprio, a família de Deus. Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Fomos criados para viver em comunidade. Eu quero dizer para você, eu e você, fomos criados para viver em comunidade. Nós estamos até entrando um pouquinho em parafuso aí, diante dessa pandemia, porque nós temos que ficar isolados, temos que ficar em casa, mas graças a Deus nós temos a internet, e isso tem ajudado muito, porque se não fosse isso, seria bem mais complicado. As pessoas, provavelmente os idosos, as crianças, por não poderem estar tendo aquele momento de estarem junto, têm estado muitas vezes depressivos, angustiados, então não é fácil. Então, moldados para o companheirismo, Deus nos fez para isso, e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. Então, tudo que nós precisamos, sim, é de ajuda. Assim como nós fazemos aqui as lives, temos aqui, graças a Deus, pessoas que nos ajudam, como a pastora Bia. Nos cultos, nós temos aí ela também, o André, que nos ajuda da bateria, outros que ajudam no data show, tanto você para compartilhar, como você também para assistir, porque se eu fizesse aqui sozinho e não tivesse alguém assistindo, não teria valor nenhum. Então, tudo é importante, esse companheirismo, e formados para uma família. Nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros cristãos. Então, na Bíblia você não vai encontrar ninguém, ainda que você veja João Batista pregando lá no deserto e tal, mas sempre tinha pessoas ao lado dele, e tantos outros também. A Bíblia não apresenta, como eu disse, nenhum santo solitário. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos, e que seremos juntamente arrebatados. Então, Deus, na palavra dele, fala assim que nós estamos em tudo, juntos. Essa é a questão da unidade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, você não pode de maneira nenhuma olhar e dizer que a perna, o braço, ainda que alguns tenham amputado na vida por um acidente, faz muita falta. E assim o corpo todo funcionando é muito melhor, muito mais prático e muito mais funcional. Então ele está dizendo, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Então, Cristo está realmente formado nesse corpo, ele é o cabeça, e nós somos membros deste corpo. Efésios 2, 21, 22, diz assim: o qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então nós, por fazer parte desse templo, por ser família de Deus, nós crescemos como templo santo. Então nós somos uma casa, sim, um templo de Deus. Deus faz morada em nós e devemos ser santos. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Efésios 3, versículo 6. A saber, que os gentios são cordeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Vou repetir. A saber que os gentios, quem são gentios? Aqueles que não são judeus, aqueles que não são da família que Deus trabalhou a respeito de dizer, né, Abraão, Isaac e Jacó, o povo de Deus. Então são pessoas que são gentios, que Deus também trouxe para nós a salvação, porque nós somos gentios, nós que não somos judeus, mas trouxe a nós essa salvação, e Deus desejou que nós fôssemos também parte da sua família. São co-herdeiros e membros do mesmo,
corpo e coparticipantes da promessa de Deus em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios 4,16, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, onde nós estamos todos ligados, assim representa o corpo de Cristo, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então está tudo funcionando, é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu sei que eu estou aqui ministrando para você, muitas vezes a questão, né, o cérebro manda comando para as mãos, se movimentam, faz com que o cérebro também, com a voz, transmita até você, o ouvido. Então tudo está funcionando e eu creio que você também da mesma forma. Colossenses 2,19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então todos os movimentos do corpo dependem do quê? Da cabeça, porque é da cabeça que vem o comando. E a Bíblia nos fala que a cabeça realmente é Cristo. Então, no momento que nós somos parte da família de Deus, nós obedecemos esses comandos, fazemos a vontade de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então você vê que no arrebatamento está expressando essa unidade, porque ele fala assim, quando acontecer o arrebatamento, os mortos em Cristo vão ressuscitar e eles serão transformados, serão ao mesmo tempo levados ao céu, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Você vê a unidade, estarmos para sempre com o Senhor. Esse é o objetivo, como família de Deus, viver a eternidade com Ele. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, ou seja, o relacionamento com Cristo é cada um por si. Eu tenho que criar esse relacionamento individual, o momento da confissão, o momento do arrependimento, o momento da busca, o momento da adoração é algo individual. Deus nunca quis que fosse particular, mas embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular, ou seja, é importante ter esse relacionamento com Cristo, mas não pode pensar que é para sempre particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros cristãos. E é por isso que estamos tendo falta hoje, né? Nós fazemos os cultos através da internet, mas aqueles que realmente são de Cristo estão sentindo a falta de estarmos juntos na igreja, de estarmos juntos adorando, aquele momento da comunhão. Eu creio que vai passar, mas isso para aqueles que são de Cristo realmente fazem falta. E eu quero dizer para você que você faz falta, com certeza, de nós estarmos juntos na presença de Deus. Então você está unido a todos os outros cristãos e faremos parte um dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz, em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então ele está dizendo que nós que fazemos parte desse corpo estamos ligados um ao outro. Não tem como dizer para o dedinho, olha, eu não preciso de você, ou o dedinho lá do pé. Não, tudo há uma ligação. Né, ao me dizer para o fígado, olha, eu não preciso de você, para o rim, eu não preciso de você, para o coração, né, não tem como. Todos os membros, cada um de nós fazemos parte de alguma coisa, né, relacionada ao corpo. E realmente isso é importante estarmos unidos. Romanos 12,5, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. Então, seguir a Cristo, eu preciso me integrar e não somente a crer em Cristo. Somos membros de seu corpo, a igreja. Então, a igreja, como eu volto a dizer, não é as quatro paredes, a igreja que foi comprada e remida, lavada e remida no sangue de Cristo. Não é a placa, não é de maneira nenhuma o título. Leves observou que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. Lojas oferecem desconto a membros, sim ou não? A quem faz parte do membro da loja tem desconto, aquele que está ali no supermercado, então ali colocaram membros.
Os anunciantes usam os nomes desses membros para criar lista de mala direta. E nas igrejas, torna-se membro, significa simplesmente adicionar o seu nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Quantas igrejas que nós vemos o seguinte: olha, agora eu sou membro da igreja. E ali coloca o seu CPF, coloca o seu endereço, coloca uma foto, faz uma carteirinha, mas isso só não é o suficiente, ok? Para Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 4 e 5. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo com Cristo e individualmente um dos outros. É assim que Paulo nos vê e nos mostra na palavra como que nós fazemos parte desse corpo. 1 Coríntios 6,15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Então ele está dizendo que agora nós somos parte do corpo de Cristo. E você não vai colocar o corpo de Cristo para estar com a meretriz, vivendo no pecado. Por isso que cabe a mim renunciar, cabe a mim abandonar os pecados, me arrepender, para viver uma vida que agrada o coração de Deus. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, diz assim: porque assim como o corpo é um, é aquela coisa, o corpo é um só, assim também é Cristo. E tem muitos membros, então tem muitos membros do corpo, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, preste atenção, porque não sou mão, não sou do corpo. Se o pé falar assim, olha, eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo. Não é assim que funciona. Nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Já pensou? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas há um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Então o olho não vai poder dizer, olha, eu não tenho necessidade de você, mão. De maneira nenhuma. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Quantas pessoas que infelizmente perderam as pernas, perderam os braços e sabem o quanto faz falta, até mesmo a dificuldade de andar. Então sabe a necessidade. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então aquele que talvez você quase nem usa ele, mas é necessário. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus ainda formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão do corpo, mas que os membros tenham igual cuidado um dos outros. Então ele está dizendo que nós devemos cuidar de tudo, entendeu? Por isso que nós vamos lá e tomamos um banho bem tomado, não é verdade? E nós não lavamos só a cabeça ou só o rosto, nós lavamos todo o corpo. E tem que estar bem arrumadinho, bem limpinho, bem cheirosinho. E é assim que funciona também. Todo o corpo tem que estar em comum acordo. Se um adoece, todo o corpo dói. Se eu machucar esse dedinho aqui, ó, não é só o dedinho que vai doer, todo o corpo vai doer. Então é isso que a gente tem que prestar muita atenção. Ao passo que decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais a honra ao que tinha falta dela.
para que não haja divisão do corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Então eu e você somos parte do corpo de Cristo, e individualmente nós somos os seus membros. Talvez você faz parte aí do quê? Qual é a sua função? Deus com certeza te colocou nesse corpo, e você é honrado, independente de qual posição que você ocupa. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico desta palavra. A igreja é um corpo. Então, voltando a falar, a igreja não é as quatro paredes, é o corpo de Cristo. Não é um edifício, um organismo, não é uma organização. Para que os órgãos de seu corpo cumpram o seu propósito. Então, a Igreja Batista Eulã não é o corpo de Cristo. Ela é um edifício, é um organismo, é uma organização. Mas o corpo de Cristo vai muito além do que título, do que placa. Para que os órgãos de seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. Então, lembrando, todo órgão, para estar cumprindo o seu propósito, ele precisa estar conectado com o corpo. Porque fora dele, ele apodrece, ele não tem mais valor. O mesmo ocorre com você, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma igreja local. Então, lembrando que ainda que nós não estamos falando de igreja local, de instituição, de organismo, mas eu preciso fazer parte de uma igreja local, porque é ali que eu vou desenvolver o quê? A comunhão, desenvolver o companheirismo, estarmos juntos, fazendo ligado ao corpo de Cristo. Você descobre que o seu papel nesta vida pelo relacionamento com os outros. E aonde eu vou ter relacionamento com os outros? Na igreja local. Voltando, você descobre o seu papel nesta vida pelo relacionamento com os outros. A Bíblia diz, cada parte tem seu sentido no corpo como um todo, e não ao contrário. O corpo de que falamos é o corpo de Cristo, formados pelos escolhidos, aqueles que um dia reconheceram que são pecadores, que se arrependeram, que entenderam que Jesus é o Salvador, é o presente que Deus deu à humanidade, e ali então convida Jesus para entrar no seu coração através de um arrependimento sincero. Agora Jesus entra no coração, perdoa, purifica, escreve o nosso nome no livro da vida, ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo, nos concede a vida eterna, e aí através disso eu já crendo, eu passo pela próxima etapa, que é o batismo, porque é o batismo que a Bíblia nos relata, aquele que é verdadeiro cristão, ele vai se batizar sim, porque o batismo, Jesus diz, sereis minhas testemunhas. Então, assim como você faz parte da família aqui terrena, da terra, e você muitas vezes fala para as pessoas, olha, eu faço parte desta família, são famílias do meu sangue, assim também, para você fazer parte da família de Deus, é através que Jesus deixou para nós o batismo. O batismo nos ajuda a estarmos falando sobre isso. E é no batismo que a gente em si fala que o batismo bíblico é aquele por imersão, aquele que o próprio Jesus lá no Rio Jordão foi batizado por João Batista com 30 anos de idade. Simbolizando o quê? Quando a pessoa é mergulhada completamente, simboliza a morte do velho homem. E quando ele sai da água, simboliza o nascimento do novo homem, uma nova mulher em Cristo. Simboliza também o sepultamento de Cristo e a ressurreição de Cristo. É isso que a Bíblia fala lá em Marcos 16, 15 e 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, isso é uma das coisas que nós, como corpo de Cristo, fazemos. Então, o corpo que falamos é o corpo de Cristo formado pelos escolhidos. Então, agora você faz parte da família de Deus. Cada um de nós acha o seu significado e função como membro desse corpo, mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grande coisa, não é mesmo? Então, se o corpo tiver ali um dedão arrancado ou um dedo amputado,
muitas vezes nós sentimos a falta. Olha Romanos 12, 4 e 5. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um corpo em Cristo e individualmente um dos outros. Se um órgão de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre, sim ou não? Se você tirar o seu dedo daqui, ele vai murchar e ele vai morrer, ou seja, ele vai feder, ele vai apodrecer, seja qualquer parte do corpo, não tem como, se está ligado no corpo, ele está aí vivo, tirando do corpo, ele morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Então, se o membro do corpo ele não pode existir sozinho, você também não pode existir sozinho. Desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual acaba e acaba por deixar de existir. Até esses tempos atrás nós falamos sobre, nas ilustrações, sobre aquele homem que foi visitar um membro que tinha se afastado da igreja. E quando ele chegou lá, aquele membro estava irredutível de se afastar. E era um tempo frio e aquele líder foi e percebeu que o pessoal que estava em volta daquele membro ali afastado estava em volta de uma fogueira. E ele chegou ali, né, sem falar nenhuma palavra, ficou sentadinho. Daqui a pouco ele foi lá, pegou um graveto daquela fogueira e tirou para fora aquele graveto que estava ardendo no fogo. E de repente ele foi percebendo que aquele graveto fora da fogueira foi se apagando até a ponto que se apagou totalmente. E ele apenas fez isso e falou tchau e foi embora, sem dizer uma palavra. Naquele momento, aquele membro que estava afastado entendeu a mensagem, que você fora do corpo, você vai morrer. Não tem como você ficar aceso fora do corpo de Cristo. Você precisa estar ligado. Apesar que muitos se frustraram, muitos se decepcionaram com liderança, com pessoas, mas eu quero dizer para você que Jesus também se decepcionou com muitos, até mesmo dos apóstolos, né? Judas o traiu, Pedro o negou, Tomé não acreditou, mas nem por isso ele deixou de estar ligado ao corpo, de estar ligado àqueles que realmente entendem o propósito de Deus. Somos humanos, somos falhos, e isso não vai ser desculpa diante de Deus. Ah, Senhor, eu não fui mais para a tua casa, eu não fui mais, né, congregar por causa do fulano, por causa do líder, por causa das situações. Não, isso não é desculpa diante de Deus. Então você tem que entender que você tem que buscar o Senhor. E hoje falta de igreja é o que mais tem. Tem de todos os gostos, todos os jeitos, entendeu? Todas as formas dos louvores. Então você pode sim escolher e vai e até se encaixar numa que vai ser boa para você. Claro que é alicerçada na palavra de Deus. Então você precisa congregar conforme a palavra do Senhor. E por isso que primeiro sintoma do declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões. Então, quando que eu começo a perceber que a pessoa está declinando o espiritual, é que ela começa a vir menos nos cultos. Que nem agora, não tem como vir no culto, porque estamos vivendo um tempo de pandemia. Mas como é que eu sei se a pessoa está declinando ou não? Nós temos aqui, nós estamos fazendo essas lives, o primeiro objetivo é alimentar o povo da igreja a qual sou pastor, a Igreja Batista Eulã. Graças a Deus que está chegando até você, que muitas vezes não é nem da Igreja Batista Eulã, está se fortalecendo. E graças a Deus por isso, que a Igreja Batista Eulã não salva, ok? Ela somente faz parte do lugar aonde congregamos para adorar a Deus. Mas nós temos os nossos membros. Como é que eu sei que aquele membro está firme, forte? Na maneira que ele está assistindo os nossos cultos. Se ele realmente está se alimentando da palavra, porque está sendo pregado. Agora, aquela pessoa que muitas vezes você vê, não está ouvindo mais, ela está se declinando espiritualmente. Porque o que eu sempre comento, você deve se alimentar através da palavra. A igreja onde você vai é o que traz o alimento, através do pastor, através da liderança, você é alimentado através daquela igreja local. E até mesmo você também deve contribuir aonde você está sendo alimentado. Eu sempre costumo dizer isso. De onde está vindo o seu alimento? Está vindo daqui? Então é ali que você vai dizimar, você vai ofertar. Porque é dali que você está se alimentando. Agora, você está se alimentando de outra igreja
local, é lá que você vai dizimar, lá que você vai estar contribuindo. Então, lembrando que eu tenho que estar pensando nesse sentido, até mesmo da necessidade da igreja local, dos seus gastos, daquilo que há do que precisa. E eu não posso deixar de cumprir com os meus compromissos com essa necessidade. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho ainda. Então, é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar, sim ou não? Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem algo a ser despreocupante, desconsiderando. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Mateus 16:18. Então a igreja é um plano de Deus, é um propósito de Deus, e que Deus deixou para que nós façamos parte dela. A igreja, ela é indestrutível, não é a igreja que eu volto a dizer a questão é a parede, mas nós como corpo de Cristo, a ponto que agora as portas estão fechadas, mas a igreja continua viva, continua pregando, continua falando a obra do Senhor, e existirá eternamente. Ela sobrevirá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz eu não preciso da igreja é tanto arrogante quanto ignorante, porque não é isso que a Bíblia nos declara. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Olha Efésios 5:25. Vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a igreja é muito importante, a ponto que Cristo morre pela igreja. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de corpo de Cristo. Então eu e você somos a noiva de Cristo, somos o corpo de Cristo. 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só corpo, um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. Então nós somos a igreja, a virgem pura, santificada, para ser colocado para o esposo que é Cristo. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a noiva se preparou. Aí está se falando logo em seguida do arrebatamento, enquanto aqui na terra haverá a grande tribulação, lá no céu haverá as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja, que somos nós. Eu não posso imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto da tua esposa. Tem como falar isso? Senhor, eu te amo, mas eu não gosto da tua esposa. Quem é a esposa de Jesus? A igreja. Ou eu te aceito, mas eu rejeito o teu corpo. Não dá. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus amou. A Bíblia diz: amem a sua família espiritual. 1 Pedro 2:7. Então ele fala: honrai aos irmãos, ou seja, a família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Ou seja, vão na igreja para buscar bênção, para buscar muitas vezes uma bênção material, uma bênção física, ou até mesmo o seu próprio benefício, porque não tem o que fazer, eu vou lá porque tem os amigos, entendeu? Como se fosse uma questão da sociedade e tal, aquela coisa toda, mas não ama a igreja, e isso não é bom. Sua comunidade local, salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os cristãos ao longo da história, quase todas as vezes que a palavra igreja é utilizada na Bíblia, ela se refere a uma congregação visível e local. Então, lembrando, quando a Bíblia fala sobre igreja, ela não está falando aí somente na questão de uma igreja invisível, mas ela está falando de uma igreja visível, uma igreja local. Isso é importante a gente saber. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à congregação local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sobre a disciplina da igreja.
as quais eram removidos de entre a irmandade por causa de pecados públicos flagrantes. Então, quem que não fazia parte da igreja local no Novo Testamento? Aqueles que eram disciplinados, aqueles que eram excluídos pela própria igreja do seu corpo. 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos. Santos aí, os santificados em Cristo. Imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher do seu pai. Então, dentro da própria igreja, isso no Novo Testamento, havia pessoas indisciplinadas, pessoas que estavam vivendo no pecado, pessoas que, segundo Paulo, estavam vivendo com a própria esposa do pai, algo inconcebível até no meio das pessoas que não são cristãs. E a igreja estava aceitando. E vós estáis inchados, e nem ao menos pranteaste, para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei como se tivesse presente aquele que cometeu este ultraje. Em nome do Senhor Jesus, congregado vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus, seja entregue a Satanás. Olha que Paulo fala. Ele não quer se arrepender, não quer abandonar o pecado, que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso, Paulo estava se falando daquelas pessoas que eram disciplinadas, excluídas até mesmo dos membros do rol da igreja por causa da desobediência, por causa do pecado. Não é boa a vossa jactância, orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi crucificado. Pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Olha só como é que era sério, levado a sério a pessoa que vivia uma vida de pecado no passado. Com isso, não me referi à comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos. Então ele está dizendo, olha, não estou dizendo você como cristão que você não vai conviver com aquela pessoa que está prostituindo, né? Não tem como você sair do mundo. Aquela pessoa que está na bebida, está muitas vezes no pecado. Você é luz, então você tem que ser luz no meio das trevas. Com isso, não me referi à comunicação geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem sequer comais. Paulo foi mais duro. Olha, vocês que são cristãos, procurem realmente ver aqueles que estão no vosso meio, se estão aí vivendo uma vida de pecado. Se estão vivendo vida de pecado, tem que ser disciplinado. Pois que me importa julgar os que estão de fora, não julgai vós que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirai esse iníquo do meio de vós. Então, aquela pessoa que não fazia parte da igreja, era porque no Novo Testamento, porque foi disciplinada, porque foi excluída. Então você que muitas vezes está fora da igreja, está achando que está certo, não é o propósito de Deus. Você tem que estar dentro da igreja, e é claro que a igreja é invisível e a igreja também física, que é a igreja local. Você tem que procurar um lugar para congregar e para estar presente no corpo, adorando em comunhão com o corpo de Cristo. Gálatas 6, do 1 ao 5. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão. Ele está dizendo nós da igreja. Se nós ver algum dos irmãos fazendo alguma coisa errada, eu tenho que ir lá e corrigir com amor, com mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não seja tentado, porque nós somos falhos, podemos fraquejar. Levai a carga um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo, e não em outro, porque cada qual levará o seu próprio fardo. Ou seja, você tem que saber, inclusive na ceia, quando nós tomamos a ceia, Jesus deixou bem claro que examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba
do sangue, do suco de uva, né? Que é simbolizando ali o sangue de Cristo. O que nos chama a atenção é que ele fala: examine-se a si mesmo. Ele não está dizendo: olha, você vai lá e fica julgando os irmãos, os erros dele, para depois você tomar, depois você comer. Não, veja a sua falha, veja onde você está errando, muda, né? Se arrependa. A Bíblia diz que o cristão sem igreja local é como órgão sem corpo. A pessoa que não tem a igreja local, ele é como órgão sem corpo. A ovelha sem o rebanho, ou a criança sem a família. É uma situação anormal. A Bíblia diz: e pertence à casa de Deus como todos os outros cristãos. Efésios 2,19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Então, quer dizer, eu sou membro, eu não posso viver fora dela. Valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órfãos espirituais. Então você vê muitas pessoas hoje dizendo que estão servindo a Deus fora da igreja. Estão órfãos espirituais. E muitas vezes cristãos coelho, ou seja, que fica saltando de uma igreja para outra. Você já viu isso? Ah, não estou bom aqui, vou daqui a pouco sair daqui, vou para outra, vou daqui, vou para outra. É claro que muitas vezes tem situações que nos faz acontecer dessa forma, mas o objetivo é nós permanecermos numa e congregarmos até a volta de Cristo. Então, muitas vezes sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido, ou mesmo sem frequentar uma igreja local, mas Deus discordaria veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos em uma comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? Preste atenção. A família eclesiástica o identifica como cristão autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. É a mesma coisa, você vai pregar o evangelho para alguém e a pessoa pergunta: escuta, aonde você congrega? Aonde você adora a Deus? Ah, não tenho. É complicado isso. Jesus disse: o amor de vocês um pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. João 13:35. Então Jesus mesmo disse: o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos se vocês amardes uns aos outros. Então isso é dentro da igreja. Quando em amor reunimos-nos como uma família na igreja, com diferentes formações, raças, status social, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Então, quando estamos unidos como igreja, até mesmo quando ajudamos o próximo, quando oramos um pelo outro, quando pregamos a palavra, quando vivemos em harmonia, isso é um grande testemunho. Gálatas 3:28. João 17:21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. Então, lembrando que Deus, ele é um, mas representado Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o exemplo da unidade da igreja. Estão unidos, estão fazendo tudo da mesma forma. E eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição juntos. E não separados, somos o seu corpo. Então nós não podemos ficar separados, nós temos que estar unidos. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. A família eclesiástica o retira do isolamento egoísta. Você sabia que a família eclesiástica, a igreja, te tira do isolamento egoísta? A igreja local é a sala de aula, onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. Então é na igreja que você vai, sim, se relacionar com a família de Deus. Eu vejo igual uma criança que está ali com seus pais sem estar indo para a creche. E ali ela muitas vezes é indisciplinada, o pai cuida, realmente zela, entendeu? Há muitas vezes a situação da criança ser birrenta e o pai vai lá e cuida, os avós. Mas quando vai para a creche, o que acontece? Ela vai ter que aprender com as outras crianças. Ela vai ter que ser disciplinada. Assim também, a igreja, ela é importante para nós porque vai nos disciplinar, até como se relacionar com a família de Deus.
É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou seja, é ali que nós vamos estar juntos. Agora nós estamos vivendo tempo de pandemia, estamos vendo alguns passando necessidade, muitas vezes financeira, outros em necessidades de alimento. É onde nós nos ajuntamos, ajudamos, oramos, ao mesmo tempo fazemos alguma coisa para ajudar, para orar, para interceder, para abençoar. Isso é a igreja, a preocupação pelos outros. E a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais compartilham a sua honra. Ou seja, se há cura, se há milagre, se há testemunhos, e isso edifica a igreja. 1 Coríntios 12, 26. Somente pelo contato regular com cristãos comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo. Então, dentro da igreja, você vai ver cristãos comuns e imperfeitos. Então, não é todos os cristãos que estão lá, você vai ver uma perfeição, não. Entendeu? Porque somos falhos ainda aqui na terra. Quando a gente olha para os apóstolos, eles estavam com Cristo, mas você vai ver muitos deles ali erraram, falharam, mas faziam parte dos 12 discípulos de Cristo. E não é diferente para a igreja. Então, dentro da igreja tem os erros, tem as falhas, tem os pecados, entendeu? Mas dentro dela que nós vamos nos consertando, vamos nos arrumando. Olha aqui, nós vamos aprender o verdadeiro companheirismo dentro da igreja e experimentar a verdade do Novo Testamento, ser unido e dependente um dos outros. Efésios 4,16, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, tudo organizado, tudo perfeito, vai crescer. Assim também a igreja, se ela estiver tudo se arrumando, o companheirismo, aquela coisa toda, ela vai ter crescimento. Romanos 12, 4 ao 5, pois assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente um dos outros. Então a pessoa, se todos da igreja fossem pregar, se todos de repente fossem ficar lá no louvor, se todos fossem tocar, se todos muitas vezes ficassem na porta, não, cada um tem um papel dentro da igreja. Talvez mesmo aquele que é para fazer a limpeza da igreja é muito importante. Ou até mesmo aquele que vai orar, vai interceder também é de suma importância. Talvez aquele que talvez ninguém está vendo, mas está pregando do seu jeito, anunciando o evangelho, está sim fazendo parte do corpo de Cristo, está em pleno funcionamento. Colossenses 2,19, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. 1 Coríntios 12, 25, para que não haja divisão do corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Então, para que não haja divisão, um cuidando do outro. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros, quanto somos com Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida um pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16, o que é João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São alheios, ou seja, não conhece 1 João 3,16, isso é quase igual, né? João 3,16 e 1 João, que lá perto de Apocalipse. Quem escreveu foi o mesmo João. E olha que está lá escrito em 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isto é a igreja. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos outros cristãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais. É igual uma academia. Você vai para a academia, você vai se exercitar e ali você vai criar músculo. Também fazer parte da igreja, a igreja local, vai fazer também com que você desenvolva músculos espirituais. Sabia disso? Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo.
Ah, vou lá só no culto uma vez por semana, ok? E somente isso. Somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais. Aquelas pessoas que estão conseguindo acompanhar essas lives, uma vida com propósito, desde o começo, com certeza estão criando músculos aí espirituais. Aqueles que estão conseguindo participar das nossas lives da oração, estão criando músculos espirituais. Aqueles que estão participando do culto, de quinta, hoje nós temos culto às 20 horas, e domingo às 9 horas da manhã, também estão criando músculos espirituais. A Bíblia diz, à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. Efésios 4,16. As expressões uns com os outros e entre si são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Vou repetir. Uns com os outros e entre si são usadas mais de 50 vezes. Somos ordenados a amar uns aos outros e orar um pelos outros, a incentivar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, e a saudar uns aos outros, e servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a perdoar uns aos outros, a nos submeter uns aos outros, a ser dedicados uns aos outros, além de muitas outras obrigações mútuas. Isto é ser um membro do ponto de vista bíblico. Estas são suas responsabilidades familiares, que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo desta forma? Eu pergunto aí, você vem agindo desta forma? Você realmente tem feito dessa forma que a Bíblia nos ensina? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar suas preferências, sim ou não? Mas essa é uma santidade falsa, porque ninguém vai ficar te vendo, ninguém vai realmente te contemplar. O isolamento produz a falácia, ou seja, o falso. E é fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos de outros cristãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendemos uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus o está ensinando, também aprendemos a progredir. O corpo de Cristo precisa de você, sabia disso? Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família. Isso se chama ministério, e Deus lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós, visando ajudar a toda a igreja. 1 Coríntios 12:7. A cada um de nós, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A comunidade local é o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse os seus talentos. É ali que você vai desenvolver os seus talentos. Você até pode ter um ministério mais amplo, mas adicionalmente ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar o seu ministério, prometeu edificar a igreja dele. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa o seu corpo espiritual. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Você pode ser esse instrumento. Você pode sim, principalmente nessa época que estamos vivendo, você pode usar essas lives, já que você talvez diz, eu não sei pregar, você pode compartilhar. Você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Você pode mostrar a palavra de Deus através dessas ferramentas que nós estamos trazendo hoje, que é a palavra de Deus. Você pode sim ser um canal de bênção por onde você passar. Nos dias de hoje, ele usa o seu corpo espiritual. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros.
devemos transmiti-lo em conjunto para o resto do mundo. Você sabia que essas lives, quando você compartilha, muitas vezes pessoas, não somente aqui no Brasil, nos estados, estão ouvindo, mas também está chegando fora do país, como nós temos visto, Alemanha, muitas vezes na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, em Portugal, no Iraque, em outros lugares. Nós estamos tendo verdadeiros missionários através da propagação do Evangelho. E você pode fazer parte disso compartilhando com seus contatos. Esse é o privilégio incrível que foi concedido a todos nós. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos e seu coração. Ele trabalha no mundo por meio de nós, e cada um de nós tem uma contribuição a dar. Paulo nos diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. A família de Deus irá impedi-lo de decair. Então preste atenção, você está firmado na questão da família de Deus, vai impedir você de cair. Nenhum de nós está imune à tentação, todos nós podemos fraquejar. A Bíblia fala assim, o Senhor se compraz no caminho do homem bom, e se ele cair não ficará prostrado, o Senhor vai segurar pela mão. Então podemos cair. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado. Infelizmente, eu sempre digo, tira Deus de nós para ver o que fica. Vamos ser igual ao mundo aí, vamos fazer coisas terríveis também. Se somos alguma coisa é por causa de Deus. 1 Coríntios 10:12, aquele pois que pensa estar de pé, olha, não caia. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Então ele está dizendo, conserve a fé, tenha uma boa consciência, porque alguns havendo rejeitado isso, estão naufragando na fé. Deus sabe disso, então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. A Bíblia diz, encorajem-nos uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3:13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Quantas vezes nós vamos dizer, olha, não é da minha conta, então não vou me interferir. Somos chamados e ordenados a nos envolver na vida uns dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente, neste exato momento é sua responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta para o caminho. Tiago nos diz, 5,19, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Então é importante a gente entender, se alguém se desviou, você pode sim ir lá trazê-la novamente aos caminhos do Senhor. Um benefício correlato da igreja local é que ela também proporciona a proteção espiritual de líderes devotos. Deus dá aos líderes a responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual dos seus fiéis. Eu, como líder, como pastor, Deus tem me dado essa responsabilidade de guardar, proteger, defender e cuidar do bem-estar espiritual da igreja, dos fiéis. Olha Atos capítulo 20, versículo 28 e 29. Cuidai, pois, vós mesmos de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apresentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Infelizmente nós temos lobos vestidos de ovelhas. Muitos líderes são falsos. Mas como é que eu sei aquele que é verdadeiro? A Bíblia, a palavra de Deus nos mostra qual é o líder que está mais de acordo com a palavra. Então é aí que você vai ter a noção daquele que está falando a verdade. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, aqui é Pedro dizendo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Quer dizer, não é pelo dinheiro que nós fazemos isso, não é por aquilo que nós conseguimos, não, mas é por amor, pela boa vontade. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados,
mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós temos que ter isso em mente. Eu tenho que ser o exemplo para o rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, que é Jesus, recebereis a imarcessível coroa da glória. Hebreus 13, 7 e 17. Lembrai dos vossos pastores. Em outras versões fala guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. O que nós temos propagado aqui a palavra. Ele está dizendo, lembrai dos pastores, obedecei os vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Foi-nos dito, a responsabilidade dele é zelar por suas almas, e eles sabem que deve prestar conta diante de Deus. Então eu quero dizer para você que nós, como líderes, nós vamos prestar conta diante de Deus por aquilo que falamos, ou até mesmo por você que está aí como igreja. Nós temos que cuidar, nós temos que corrigir, nós temos que apacentar, nós temos que estar aí falando a verdade. Satanás adora cristãos afastados, você sabia disso? Satanás, aquele que está afastado da igreja, aquele que está desviado, Satanás adora, entendeu? Ele gosta muito. Desligado da vida no corpo, isolados da família de Deus e incompreensíveis para os líderes espirituais que não querem obedecer à liderança, porque ele sabe que eles são indefesos e impotentes contra as suas estratégias. Está tudo na igreja. No livro Uma Igreja com Propósito, o Rick Warren explica como ser parte de uma igreja saudável, e é essencial para levar uma vida saudável. Então que você possa estar realmente, se tiver a oportunidade de um dia comprar esse livro, né? Uma igreja com propósito, tem muita coisa boa lá. Vamos aqui agora. Ele criou a igreja, ele quem? Deus, Jesus, para satisfazer suas 5 necessidades mais cruciais. Um propósito para qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelas quais viver, uma profissão para se sustentar e força para seguir vivendo. Não há nenhum outro lugar na terra em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. Os propósitos de Deus para a sua igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda a se concentrar com Deus. A comunidade ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortificar a sua fé. O ministério ajuda a descobrir seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir a sua missão. Nesta terra não há nada como a igreja. Aleluia! Agora é importante você entender a sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, você nasceu de novo, você nasceu em Cristo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Vou repetir. A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores, que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Visitantes consomem, membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar da responsabilidade. São como casais que querem viver juntos sem se casar. Olha só a profundidade. Então, o visitante, aquela pessoa, ela vem para a igreja e ela quer as bênçãos, ela quer o cuidado, elas são meros espectadores, entendeu? Elas querem o que a igreja consome, ela quer consumir aquilo que a igreja oferece e tudo isso mais, entendeu? Quer o benefício que a igreja traz, mas aquele que realmente faz parte da igreja, o membro, ele se envolve no ministério, entendeu? Não somente isso, ele também contribui com seu dízimo, com a sua oferta. Ele é membro, ele não fica alheio. Ele também participa da responsabilidade de pregar o evangelho, de ajudar naquilo que for necessário aos seus pastores, aos seus líderes, entendeu? Então são como casais que querem viver juntos, sem se casar. Então quando eu sou um visitante, um mero espectador, eu sou como aquele casal que quer viver junto, mas não quer se casar.
Mas aquele que é membro, ele quer viver junto, mas quer fazer a coisa certa. Eu vou me casar segundo a lei, receber as bênçãos de Deus, vou fazer tudo certinho. Por que é importante se juntar a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais. Então, no momento que eu se uno à igreja local, eu estou de fato comprometido com os irmãos e as irmãs espirituais, não somente de forma teórica. Deus quer que você ame as pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Então, um alerta para você que está buscando uma igreja perfeita, não vai achar. Aonde você está, na sua igreja, aí você vai ver defeito. O seu líder você vai ver defeito, os músicos você vai ver defeito, as pessoas que congregam você vai ver defeito. E ainda que você sair dela, eu costumo dizer, o doente mudar de cama vai resolver? Vai continuar doente. Então ele tem que sarar. Então é aquela coisa, você tem que amadurecer, você tem que crescer, você tem que realmente saber que você é luz aonde você está. E isso é uma grande lição para nós. Por isso prova que você está de fato comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais. Não somente de forma teórica. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. E para a gente ir encerrando, em Atos dos Apóstolos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seus compromissos uns com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Atos 2:42. Olha só o verdadeiro cristão comprometido com a igreja local, com o reino, com a família de Deus. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, ok? De estar junto, estar na doutrina, que é o que nós estamos trazendo, a palavra saudável para você. O partir do pão, inclusive domingo terá Santa Ceia. Então que vocês que estão aptos aí para participar da ceia, esteja providenciando o suco, o pão, o seu pão, e nós vamos então participar da ceia nesse domingo às 9 horas da manhã. E nas orações, então está sempre orando, junto. Hoje Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromisso com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso. Paulo disse, primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. 2 Coríntios 8:5. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, você se torna cristão a se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de cristãos. Não importa o tamanho da igreja. Talvez a igreja que você vai tem 5 pessoas, talvez tem 10, tem 20, tem 30, tem 100, tem 1000, tem 2000, tem 5000. Não importa, você está comprometido ali. A primeira decisão traz a salvação e a segunda traz a comunhão. Então a primeira decisão é aceitar a Cristo através do arrependimento, da conversão, do nascer de novo. Então agora sim, eu me comprometo com Cristo e eu tenho a salvação. A segunda decisão, que é fazer parte da família local, da igreja, vai me trazer comunhão. Então, terminando aqui, 17º dia, 17º capítulo, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Sou chamado para participar, não apenas para crer. Ok? Então, Jesus diz, quem crer e for batizado. Amém? Então, aceitei Jesus, me batizei, agora eu preciso participar. Um versículo para memorizar. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12:5. Uma pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Vou repetir. Meu nível de envolvimento com a minha igreja local demonstra que amo e que estou comprometido com a família de Deus? Então que isso fique aí para você meditar. Vamos então orar em nome de Jesus, finalizando esse capítulo. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pelo 17º capítulo, que
que nos mostra, Senhor, ó Deus, que sou chamado para participar, não apenas para crer, participar da igreja como corpo. Tu és a cabeça. Obrigado, Senhor. Não me deixe apenas, ó Deus, ser aquela pessoa que muitas vezes, Senhor, só estou na igreja apenas, ó Deus, por interesse, mas que eu também possa me comprometer, que eu possa, ó Deus, ter em mim a responsabilidade da comunhão, a responsabilidade de estar ajudando, de estar compartilhando, de estar orando, de estar, ó Deus, dizimando, ofertando, de estar sendo canal de bênção, pregando a tua palavra, ajudando aquele que está fraco para fortalecê-lo. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo agora, está assistindo, se ela realmente, ó Deus, estava fora do teu corpo, que hoje ela tome a decisão de voltar novamente para o corpo de Cristo. Lembrando que igreja perfeita não haverá aqui na terra, é só lá na eternidade. Mas, Senhor, que esta pessoa possa crescer espiritualmente e para me amadurecer, que sabendo, ó Deus, assim como Cristo suportou os fracos, como nós vemos os próprios apóstolos, também devemos em amor suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Que haja perdão, que haja, Senhor, ó Deus, neste momento a cura para a alma e novamente a volta, assim como o filho pródigo voltou para a casa do Pai, que haja o mesmo retorno, com o mesmo desejo de servir, porque, Senhor, não tem como ser parte do corpo de Cristo estando fora da fogueira, porque vai se apagar. Mas, Senhor, o Senhor estabeleceu a igreja e o Senhor mesmo disse: edificarei a minha igreja. Então a igreja realmente faz parte, é importante, ainda que ela tenha placa, ainda que ela tenha os nomes, isso não é o que o Senhor deixou, mas a igreja em si constitui em estarmos reunidos, estarmos sendo edificados, fortalecidos, independente de qualquer situação. Fortaleça o teu filho, a tua filha na fé, alegra o seu coração, renova as suas forças e traga novamente ele, ó Deus, os músculos espirituais e que eles possam, Senhor, ó Deus, ser canais de bênção por onde passar. Livra-os do mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você em nome de Jesus. Mais uma vez, estamos aqui falando sobre uma vida com propósito e hoje nós falamos sobre a questão, né, do 17º capítulo e nós falamos sobre sou chamado para participar, não apenas para crer. Daqui a pouquinho teremos mais uma live, lembrando que a oração da tarde nós vamos fazer agora 5 para o meio-dia. Deus abençoe e hoje à noite, quinta-feira, nós teremos o culto das 7 semanas com Deus das 20 às 21 horas. Deus abençoe você, fique com Deus, na paz do Senhor. Amém e amém.